Bom dia, Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas. Mais uma sexta-feira de live, momentos de aprendizagem, uma sexta-feira que já iniciou com 35 graus de temperatura, promete ser muito quente, né? E a gente quer desejar a todos nesse momento, né? Os professores, coordenadores, gestores, os servidores de forma geral, mas em especial que nós temos um público diferente hoje, né? Que são as nossas famílias, atuais parceiras desse processo de educação em tempos de pandemia, né? Sejam todos bem-vindos. E nós vamos passar agora, antes da gente apresentar a nossa professora de hoje, para a nossa secretária, Eliette Antiqueira, para o seu bom dia e considerações iniciais. Até daqui a pouco. Bom dia a todos, que saudade de encontrar cada um. Hoje mais uma manhã especial, então eu quero cumprimentar todos os servidores, todos os nossos profissionais da educação. Eu quero cumprimentar especialmente aqui cada família que se faz presente. Vocês são nossos convidados especiais nessa manhã. Dizer à professora, nossa palestrante de hoje, Regina, seja muitíssimo bem-vinda em nossa Três Lagoas. Nossa rede a recebe com muito carinho. Tenho certeza que será uma manhã de muita aprendizagem, de muita reflexão, de fortalecimento, né? E de troca com as nossas famílias. É um momento especial. Nós vamos aí refletir sobre as suas considerações sobre esse território tão fundamental e tão maravilhoso que é o território do afeto. E eu quero aproveitar a oportunidade aqui, essa semana foi uma semana especial, dia do secretário escolar, então eu venho aqui deixar o nosso carinho, o nosso reconhecimento pela dedicação e profissionalismo de cada um. Aproveito também a oportunidade aqui, que a gente sabe, que a gente fala com os nossos diretores, os nossos coordenadores, de toda a dedicação aí, preparando a Semana da Criança, né? Toda a organização, os drives, todo o carinho pensado para cada aluno. Então, nós queremos dizer que nós temos muito orgulho da nossa rede, do profissionalismo e da educação pública que nós oferecemos. Então, que seja uma manhã muito produtiva para todos nós. Agradecer a professora Ângela pela dedicação profissional, toda a equipe técnica aqui da nossa secretaria, e deixar o nosso abraço, que seja um dia de muita aprendizagem. Sejam muitíssimos bem-vindos, famílias. Saibam que nós temos professores, todos os profissionais muito dedicados para oferecer a melhor educação pública de qualidade para as nossas crianças, para os nossos estudantes. Um abraço a todos. Professora Ângela, segue daí. Então, vamos lá. Hoje nós teremos, assim, com muita satisfação, a nossa professora, né, que vai tratar desse tema, que é a escola e família como território do afeto, né? E nesse território de afeto entre escola e família, é possível, né, a gente construir esse vínculo de afeto, principalmente para que os nossos alunos e alunas realmente aprendam. A professora Regina, ela é pedagoga, pós-graduada, né? Formada pela Universidade de Maringá, tem longa experiência, né? Mais precisamente 35 anos de experiência na área da educação, foi professora, coordenadora pedagógica, diretora, né? Diretora de ensino, né? Da educação básica, também na universidade. Atualmente, ela dedica-se para atuar como consultora, como formadora, né, nos diversos municípios, não só do Paraná, mas também de todo o Brasil. Ela é de Curitiba, né?
tem formação continuada, os temas que ela mais aborda, né, na atual conjuntura, a educação em tempos de pandemia, formação continuada junto aos educadores de educação infantil e anos iniciais, alfabetização e letramento, faz análise dos livros didáticos, né, junto ao Ministério da Educação, apoia também orientações na construção de orientações curriculares em todo o Brasil. A professora também trabalhou no INEP, né? E também ela tem livros publicados, inclusive livros didáticos, né? 5 ela fez pela FCB, tanto de língua portuguesa, alfabetização e letramento, ciências, matemática, né, voltada para o do primeiro ao 9º ano do ensino fundamental, né? E também tem uma coleção de livros, né, feitas para a educação infantil, né, de um sistema educacional, e a coleção Vila Criança. Então, é uma pessoa bastante envolvida com a educação, e a gente tem a maior satisfação de trazê-la hoje a Três Lagoas, né, com essa temática tão relevante nos dias atuais, que é a questão da família e escola como território de afeto para a aprendizagem das crianças. Professora Regina, seja muito bem-vinda, né, à nossa Três Lagoas, cidade bastante quente, não só de temperatura, mas também de afeto. Seja bem-vinda. Obrigada, Ângela. Eu cumprimento, então, a Ângela, a secretária de Educação, a Eliette, e quero cumprimentar aqui em especial, olha, esse município que se preocupa com a educação, se preocupa com as famílias. Então, meu bom dia, família de Três Lagoas, aí no Mato Grosso do Sul. Olha, diz que tem 3 lagoas lindas aí nessa cidade, não é? Então, que a gente busque inspiração nessas águas dessas lagoas para que a gente possa vencer aí todos os nossos obstáculos. Secretária, parabéns pelo seu trabalho aí, Ângela também. Bora lá, então, começar, né, gente? Bom, professores queridos que estão nos acompanhando nessa manhã, famílias de Três Lagoas, estamos vivendo um tempo de adversidade que a gente jamais imaginaria que a gente fosse viver. Estamos vivendo tempos tão espinhudos. Então, eu vou começar essa manhã com a parábola do porco-espinho de Arthur Schopenhauer, que é um filósofo. Nessa parábola, Arthur Schopenhauer dizia assim, que na era glacial, quando todo o planeta estava coberto de gelo, há séculos atrás, muitos animais iam perdendo a vida porque iam morrendo congelados, né? E aí houve um fato inusitado. Para que os animais não morressem, eles começaram a se aninhar, a buscar ficar juntos. Pois assim, o calor do corpo de um com o outro salvava vidas. Mas havia um animal, o porco-espinho, que quando ele se aninhava, os espinhos, machucavam uns aos outros. E aí eles sangravam. Então, aos poucos, eles tiveram que aprender a arranjar os seus espinhos. Então, eu coloquei até um porco-espinho aqui, para dizer que nessa pandemia, a gente também está vivendo com muitos espinhos. É preciso saber arranjar esses espinhos para que a gente continue nesse grande território de afeto, para que a gente possa salvar e proteger vidas.
O Brasil já perdeu milhares de vidas. Nós ultrapassamos a casa de 144 mil vidas perdidas para o Covid-19. Mas você que está me assistindo agora nessa live promovida, organizada pelo município de Três Lagoas, nós estamos vivos. Então, precisamos ajeitar nossos espinhos, tentando lidar com o nosso medo, nossa angústia, nossa tristeza nesse momento, para buscar fortalecimento. E não tem outro fortalecimento se não for, nesse momento, a família. É por isso que hoje nós temos esses convidados de honra, esses convidados especiais, que são as famílias. A escola sempre precisou contar com a presença e a participação da família. E agora é a escola e a educação que precisa contar muito com o apoio da família. O que seria, né, sem agora as famílias estarem acolhendo, criando esse território de apoio, de afeto para as nossas crianças e jovens. Então, essa manhã, dedicada a vocês todos de Três Lagoas, famílias e educadores, gestores, nós hoje vamos, então, percorrer o caminho para falar um pouco como é que as crianças estão lidando com este momento tão adverso e vamos falar, então, qual é o impacto disso tudo na aprendizagem. Eu e a intérprete de Libras, a Laís, ficaremos aqui no cantinho e eu vou utilizar uma apresentação de PowerPoint. Esse momento, assim como muitos pais estão lá apoiando seus filhos, apesar de estarem trabalhando, de terem que trabalhar, seja em casa, no comércio, né? Ou então nessa capital da celulose, né? Que deve empregar muita gente. Mesmo assim, todos nós estamos tendo que reorganizar as nossas vidas. E, às vezes, encontramos momentos bastante difíceis, mas teremos que tecer possibilidades para garantir que nossos alunos continuem aprendendo, né, com as vivências e as experiências em casa. Esse nosso convite do diálogo com a família é porque todos nós, nesse momento, estamos precisando de uma nova carta de navegação. É como se a gente tivesse diante do mar, ou aí da lagoa, ou de um rio, no meio de uma escuridão, e colocasse um barquinho muito frágil para navegar. Mas essa pandemia fez com que ondas fortes viessem. E aí, para que a gente não possa sucumbir diante dessa pandemia, é preciso, família, educadores, criar uma nova carta de navegação. Essa carta de navegação é para dizer que nós precisamos de um farol nas nossas vidas nesse momento da pandemia, que se chama amor e afeto. Sem ele, nós não vamos sobreviver. Porque esses tempos tão tempestivos, de muita escuridão nas nossas vidas, onde nós fomos tirados, né, da nossa rotina de ir para o trabalho, de ir para a escola, está nos causando, de fato, muitas turbulências. Por isso, meu convite hoje, nessa carta de navegação, é que a gente possa cultivar nosso jardim interior, reconhecendo em nós as 4 estações que vivemos dentro de nós. No mesmo dia, a gente vive a primavera que brota, como também o inverno que nos faz ficar triste.
Eu estou utilizando a metáfora das 4 estações para dizer o seguinte: tem momentos no nosso dia que a gente fica com raiva, fica chateado, fica bravo, e a gente vive essas ondas, mas, por outro lado, a gente tem que olhar para dentro de nós, acolher quem está do nosso lado, para garantir minimamente que a gente consiga ultrapassar esse período da pandemia com um pouco de sanidade, né? Hoje, gente, eu vou falar um pouco para vocês da nossa saúde, né, emocional e da nossa própria saúde mental. Por quê? Porque eu falei desses espinhos que a gente está vivendo, né? Os espinhos da família, por exemplo, é nesse momento organizar o ritmo familiar, ajudar no apoio à escola, né? E as crianças não poderem ir para a escola, reorganizar a rotina, lidar com a criança que está ficando ansiosa. Mas os professores também têm outros espinhos. Os professores estão lá, se reinventaram para o uso da tecnologia, né, das aulas remotas, estão trabalhando muito. A equipe da Secretaria de Educação igualmente. Então, todos nós, brasileiros, teremos de falar sobre a nossa saúde emocional. Por quê? Porque a gente está vivendo um momento como se a gente tivesse nos tirado do chão, né? Muitas coisas que nos davam prazer na vida, como ir para a escola, brincar com os colegas, conviver com os colegas, né? Fazer um lazer ao entorno lá da lagoa, passear, né? Nos foi tirado. Então, neuronalmente, aqui no nosso cérebro, quando nos é tirado muitas sensações de prazer, de alegria, né? Do mesmo indo para a escola, a trabalhar, nos provoca mudanças, físicas, inclusive. Então, nos abala. E nós todos, no mundo inteiro, precisaremos falar da nossa saúde, não só da saúde física, mas de uma saúde psíquica. Não que a gente esteja doente neuronalmente ou emocionalmente, mas hoje os estudos do próprio Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, 86% das crianças e jovens estão sofrendo de ansiedade, irritação, brabeza, né? Quando estão ficando com raiva, porque não podem ir para a escola. E tudo isso, gente, não adianta buscar culpado, porque o nosso inimigo é um vírusinho invisível chamado Covid-19. E não adianta lutar agora dizendo, a culpa é de um, de outro, não adianta culpabilizar. O que nós temos que fazer nesse momento é tentar manter minimamente dentro das nossas casas, no apoio das nossas famílias, um equilíbrio emocional. Esse equilíbrio emocional significa que até a gente pode buscar manter a nossa própria imunidade. Quando a gente tem muito abalo emocional, até a nossa imunidade abaixa. Então, diante dessa pandemia, nós estamos com níveis de estresse muito alto. E essa adversidade toda pode provocar problemas de saúde. Então, nós precisamos, nesse momento, no impacto desses mais de 6 meses, pensar agora na nossa saúde mental. Eu direi a vocês, eu vou pular aqui um pouquinho,
A saúde mental e emocional, segundo a Organização Mundial da Saúde, é caracterizada pela busca do bem-estar. Saúde mental não é quando a gente está ficando doido e tem que procurar já, né, um especialista na área médica. Não, eu não estou falando de patologização. Mas, assim como a gente cuida da saúde física, nós temos que cuidar da saúde mental e emocional. Precisamos buscar minimamente nosso bem-estar, com sentimentos mais positivos do que negativos. Então, ao invés de culpabilizar, ficar julgando ou criticando o outro, vamos tentar, buscar um equilíbrio de tudo isso. Eu lhes darei alguns indicativos para a gente cuidar desse momento, dessas nossas frustrações. Então, eu quero começar perguntando como é que você está se sentindo. Sara, tira para mim, por favor, o PowerPoint um pouco. Isso. Eu quero perguntar para vocês como vocês estão se sentindo emocionalmente. Como estão os vossos filhos? Ansiosos, angustiados, entristecidos, com raiva? Perderam o sono? Então, nesse momento, eu direi que todos nós estamos passando por isso. Agora, eu lhes darei alguns encaminhamentos. Eu tenho formação e, nesse momento, eu até tenho feito estudos junto com um médico neurologista, que é o Dr. Nino Paixão, né? Ele é da Unicamp, e a gente tem estudado muito sobre o efeito da pandemia na nossa saúde. E nós podemos buscar um equilíbrio como? Primeiro, família. Crianças e jovens precisam dormir bem. Antes de dormir, precisa fazer uma higiene do sono. Nada de ir para a cama com o celular na mão, porque aí eu vou ter insônia ou vou demorar para dormir. O sono é fundamental para que, durante a noite, a gente limpe todo o nosso pensamento e possa acordar, né, sem essa confusão emocional. Então, o sono é fundamental. Mas antes de dormir, a gente precisa buscar se acalmar, né? Agora, eu sei que com as aulas remotas, as crianças e jovens estão usando por mais tempo, né, a televisão, o computador, o celular. Então, na medida que eu utilizo, por exemplo, tenho lá 2 horas de aula remota, vamos buscar fazer 1 hora de atividade física, né? 4 horas diante da tela, vamos aumentar um pouco mais essa atividade física. Porque quando a gente movimenta o corpo, oxigena o nosso cérebro para que a gente tenha minimamente o aumento da endorfina e da serotonina, que são hormônios do prazer. Já que eu não posso ter o prazer de ir para a escola, eu preciso buscar o prazer neuronalmente através da atividade física. Um estudo feito aqui no Paraná, agora na pandemia, esse estudo saiu essa semana, 50% de crianças e jovens estão sedentários dentro de casa. Mas fazer atividade física não significa ir para a academia, não. Não precisa custar nada. É caminhar ao ar livre, com máscara, toda a proteção, num horário sem muito movimento. A criança pequena, brincar com o corpo, dançar. Então, todo dia, gente, escolha um momento, uma música que traga alegria e movimente o seu corpo. E o que eu estou dizendo é muito sério, porque isso ajuda
a oxigenar, como eu disse, e buscar mais um pouco de prazer e vitalidade. Porque quando a criança fica muito tempo diante das aulas aqui, né, remotas, ou assistindo uma televisão, nós vamos entrando num quadro de sedentarismo e pode baixar a nossa concentração. Com 6 meses, né, já dentro de casa, o nível de atenção e concentração começa a diminuir. Vocês, pais, devem observar que a criança começa a ler um texto e diminui a capacidade de atenção e concentração, justamente porque a gente está perdendo, né, as emoções positivas. Por isso, precisa fazer movimento com o corpo. E, na medida do possível, família, vamos cuidar da alimentação. Alimentos, né, com muito açúcar, muito carboidrato, muita cafeína, como refrigerante, só deixam a criança mais agitada. E eu não estou dizendo que não possa consumir, mas é preciso uma alimentação mais saudável. Até porque aí faz muito calor, então, além de consumir muito líquido, né, a água, muita verdura, legumes, alimentações mais leves, que isso nos ajuda a trazer um pouco mais de bom humor. Bom, Sara, coloca lá novamente o PowerPoint. Esse momento, se você está vivendo, né, um momento de angústia, tristeza, de intolerância, medo, negação, nós vamos ter que buscar, entre tudo isso, um pouco mais de calma. Nós não sabemos por quanto tempo ainda a gente ficará em casa. E não gastem a sua energia para passar o dia reclamando ou dizendo a culpa é da escola que não abre, ou a culpabilizando. Não adianta. O Mato Grosso do Sul ainda tem indicadores de... ainda está... agora começou novamente uma onda, né, de novos contágios. O mais importante, gente, é assegurar a vida das nossas crianças. E pensem que o ano não está perdido. Não está perdido. Sabe por quê? Porque, mesmo em casa, as crianças, com tantos desafios educacionais, de aprendizagem que os professores estão orientando, eles estão desenvolvendo, gente. E quando tudo isso passar, a gente pode retomar alguns saberes, conhecimentos. O que mais vale agora é cuidar da nossa vida e da nossa saúde. Quando nós estamos passando por todo esse sentimento, o fato de termos uma família amorosa nos ajuda muito. Por isso a gente disse, né, que a família, nesse momento, pode ser o nosso grande território de afeto. Existem vários fatores que podem ajudar na nossa saúde emocional, né? Manter focado, né, o nosso propósito de vida, as relações saudáveis dentro de casa, né? Podemos, então, falar com as nossas crianças sobre a espiritualidade, encontrar todo dia um momento de espiritualidade dentro de casa, independente da religião. Nós podemos, sim, cuidar nesse momento das nossas relações. Desculpa. Mas tudo que a gente está vivendo emocionalmente nos faz parar para pensar que todo ser humano, diariamente ou na sua vida cotidiana, vai sentir emoções, como a raiva, a alegria, né? Medo. E essas emoções, chamadas de emoções primárias, todos nós sentimos.
Agora, basta saber como a gente lida com essas emoções. Quando a gente está, por exemplo, com raiva, nosso corpo transpira, me dá uma dor de estômago, uma dor de cabeça. Por outro lado, gente, nós também não podemos sair dentro de casa brigando com todo mundo. As emoções existem, mas eu preciso autorregulá-las, tomar consciência de que nada vai adiantar se eu ficar só brigando. Emoção, todos nós sentimos biologicamente. O que nós não podemos, nesse momento, ao sentir raiva, é sair agredindo os outros, seja verbal ou fisicamente. É hora de respirar, buscar se acalmar, para a gente não criar conflitos, né, dentro do nosso próprio ambiente familiar. Nesse momento, então, família, as emoções todas vão surgir. Emoções positivas e negativas. Porém, o que a gente pode é buscar um nível de consciência para não afetar o outro. Quando a gente fala de um reduto de afeto, é porque tudo que a gente vive na nossa vida e tem impacto na vida do outro também. Então, o afeto pode ser afetado negativamente, com uma palavra, com uma agressão. Então, eu convido todos nesse momento a buscar uma experiência de parar para pensar o que está acontecendo com a gente. E o Covid não vai passar se eu ficar brigando, agredindo. Só vai piorar. Então, se nesse momento a criança estiver com muitos conflitos dentro de casa, conflitos emocionais negativos, vejam só, vai diminuir a capacidade dela ter atenção, concentração, raciocínio, compreensão ao ler um texto. Então, esse sentimento, né, que a gente está vivendo tem que passar por uma experiência de parar e refletir. Essa reflexão que a gente faz todos os dias com as nossas emoções significa: vamos buscar um pouco mais de consciência, de atenção plena para o que estamos sentindo e não colocar nossas emoções no piloto automático. Isso mesmo. Não coloque tudo no piloto automático, né? Pare para pensar o que está acontecendo contigo. Se você está com raiva, o outro não precisa sofrer com a sua raiva. Você não pode ir lá descontar nele. Então, a gente minimamente precisa buscar uma autopercepção do que está acontecendo com a gente, buscar arrefecer nossa raiva, nossa tristeza profunda, para não prejudicar o outro. Porque quando a gente fala palavras de agressão, por exemplo, né, dentro do nosso ambiente, a gente cria uma barreira enorme entre as pessoas. É hora, então, gente, da gente buscar, né, saber lidar melhor, concentrar para reduzir as forças estressoras, né? Verbalizar mais o que está acontecendo. Meu convite para as famílias e para os professores é que diariamente a gente encontre um momento para falar sobre o que a gente está sentindo, né? Família, acolha também o que a criança está sentindo. Se seu filho disser: pai, eu estou com muita tristeza, diga para o seu filho: vem cá, filho, eu também estou triste. Mas por que você está triste? Ah, estou com saudade da escola. Filho, vamos ter que aguentar firme, né? Vamos colocar uma música para ver se essa tristeza vai um pouco embora. Agora, a gente vai ter que falar sobre isso. Sufocar dentro de nós o que a gente está sentindo
pode acabar prejudicando. Então, prejudicando a nossa saúde. Esse momento é hora de fazer uma roda de conversa, né, na nossa casa, todo mundo junto. Porque eu vou colocar até aqui, né? Na promoção dessa nossa saúde emocional, a gente precisa falar sobre isso, buscando, então, gente, né? Falar sobre as competências emocionais, envolvendo todo mundo, buscando informação para a gente prevenir que a gente não fique com mais, né, mais ansiedade, para não levar a um estresse, causando problemas depois físicos. Então, gente, ao promover essa saúde, a gente, com equidade, todo mundo precisa dialogar. Professores também precisam dialogar com seus alunos, né? Antes da aula começar, perguntando como é que você está se sentindo. Porque se a gente não acolher agora, minimamente, o que a gente está sentindo, vai nos levar ao sufoco, ou seja, a esconder nossas emoções, causando em nós, então, mais complicações físicas. Vai nos levar ao dor de estômago, dor de cabeça, dor nas costas, porque a gente está escondendo tudo isso dentro de nós. Então, a saúde emocional, nesse momento, significa reconhecer, compreender, nomear esses sentimentos. Então, é importante a criança saber nomear, o adolescente também, né? Olha, eu estou ficando ansioso. Olha, hoje eu estou ficando com muita raiva. E quando a gente nomeia, é preciso que o outro acolha sem fazer julgamento, né? Eu sei que está todo mundo passando por dificuldades. Por isso, Sara, pode tirar o PowerPoint um pouquinho? Nesse momento, nós vamos precisar sermos um pouco mais flexíveis. Precisaremos um pouco mais de flexibilidade com todos nós. Não podemos exigir demais de nenhum de nós. Sejam mais generosos com todos. Seja generoso com seu filho e flexível, né? Então, a intolerância só vai levar a mais frustrações e dores. Por isso, eu escolhi 2 palavras para hoje, ó. Flexibilidade e generosidade. Até mesmo, professores, para vocês. Mesmo que a gente queira exigir mais dos nossos alunos, teremos que ser um pouco mais flexíveis. Porque diante dessa pandemia, do estado de saúde emocional, nós todos estamos tão fragilizados que nós não temos minimamente concentração, às vezes, no nosso dia. Então, seja generoso consigo. Busque, se acalmar, né? Eu sei que é difícil nesse momento, até mesmo para mim. Então, eu falei um pouco sobre o sono, falei da alimentação, da música. Agora eu vou falar uma outra coisa para vocês. Para cuidar da nossa saúde emocional, nesse momento da pandemia, família, quando a gente fala desse território de afeto, tem uma coisa que é fundamental para mantermos, né, nosso dia mais ativo. Praticar a risoterapia, como diz meu amigo Nino Paixão. A risoterapia significa que a gente precisa praticar todo dia em casa um momento, de suavidade. Então, busque o bom humor um pouco em casa. Para a gente, desligue um pouco as notícias da televisão, né? Que só fala de coisas ruins, né? Então, vamos buscar contar aí uma piada, né? Fazer uma roda de conversa também para dar risada. E os professores também.
quando fizerem alguma coisa para os seus alunos, ó, sorriam. Porque se a gente passar o dia só assim, ó, triste, né? Como quem diz, bom dia, só se for para você. Não. Ó, eu sei que é difícil, mas vamos sorrir. Porque quando a gente sorri, pratica a risoterapia, né? Dá um pouco de risada, aumenta nossos hormônios de prazer na vida e faz ativar o nosso cérebro para pensar. Então, imagine eu que estou fazendo aqui a aula para vocês. Se agora eu fizesse uma aula só de cara fechada, cara amarrada, né? Só falando de problema, daqui a pouco você já ia até desligar essa live. Então, olha, traga um pouco mais de bom humor, de carinho, porque isso, gente, nos ajuda na nossa saúde emocional e mental. Isso mesmo. Então, sabe aquele amigo que é mais engraçado? Liga para ele, utiliza aí um vídeo chamada e liga aí, diga, meu amigo, hoje eu estou precisando das suas palavras porque você é divertido. É isso mesmo. E quando puder, família, todo mundo vá brincar um pouco, né? Brincadeiras, né, que possam nos animar um pouco dentro de casa. Eu sei que eu falar tudo isso é muito fácil, mas nesse momento a gente vai precisar, de fato, buscar um pouco esse cuidado com a nossa saúde emocional e mental. Além da risoterapia, que eu falei, então, do sono, da alimentação, da atividade física, agora vou lhes dar mais uma dica, família. Sabia que a literatura, a contação de histórias, nos ajuda bastante? Há muitos estudos demonstrando que quando a gente lê um texto literário, uma história, né? Isso mexe com as nossas emoções e aumenta no nosso cérebro, numa área chamada hipocampo, né? E amígdala, que não é essa amígdala aqui não, tá? É aqui atrás. Aumenta no nosso cérebro as sensações de prazer. Por isso, se a escola e a família puder, dediquem durante a semana, né, 2 dias, para ter um momento de leitura literária. Até porque a leitura literária trabalha com a imaginação. E isso faz manter o nosso cérebro, né, ativo, já que a pandemia, com a ansiedade, trouxe muitos espinhos. Então, eu escolhi até um texto literário para trabalhar com vocês agora. Eu falei da parábola do porco-espinho, não foi? Então, agora, eu trouxe um texto que se chama Laços de Afeto, de Mário Quintana. Isso mesmo. Agora, esses textos, depois, ó, se a Ângela, se a secretária quiserem, eu envio para vocês, tá? Então, Mário Quintana, no texto Laços de Afeto, ele diz: na nossa vida há laços de afeto. Os laços de afeto são aqueles que nos envolvem, né? Os laços vão sendo feitos e construídos. Há laços afetivos como os laços na família. Laços que vão sendo construídos a partir do carinho, da atenção, do amor. Os laços são aqueles que presenteiam a nossa vida, que nos envolvem de humanidade. Mas os laços de afeto também podem ser desfeitos. E quando são desfeitos, rompem-se os laços. Os laços precisam se manter unidos. E o que pode desfazer um laço
talvez nunca mais volte a ser afeto. Então, nesse texto de Mário Quintana, é preciso que a gente continue cuidando dos nossos laços de afeto, com a literatura, com amor, com carinho, com a risoterapia, para que isso não se rompa. Porque quando a gente rompe os laços familiares, a gente provoca tanta dor emocional, não é mesmo? E ninguém quer viver essas dores emocionais. Por isso, agora, eu falarei a vocês por que escolhemos o título Território de Afeto. Sara, agora vamos voltar novamente ao PowerPoint. Eu estou utilizando dessa estratégia de apresentar aqui o vídeo, de fazer um texto, de falar com vocês, para que minimamente nossa atenção e concentração se mantenha. Agora, por que território de afeto? Porque nós precisamos, nesse momento da pandemia, de muito acolhimento emocional. Isso mesmo. Acolher significa reunir, juntar nossos pedaços de vida aqui, né? Acolhendo todo mundo emocionalmente, dando-lhe mais atenção e consideração. Então, família, eu sei que está difícil nesse momento em casa, quando a vida está tumultuada, que a gente tem que trabalhar, dar atenção para a tarefa do filho, cozinhar, lavar, passar. Precisamos desse acolhimento. O que significa acolher, então, hein, gente? Além de escutar, que tal ir todo mundo para a cozinha? Que tal todo mundo hoje limpar a casa junto? Isso é uma forma de acolhimento emocional. Fazer as atividades de casa todos juntos. Isso é ato de amor. Não é cada um ficar isolado na televisão, no computador. A família precisa ter momentos de todos juntos acolhidos. Então, que tal fazer um desafio de ir para a cozinha, preparar uma torta salgada aí, né? Utilizando talos de alimento, cascas, reaproveitamento alimentar. Que tal agora todo mundo produzir uma horta, nem que for em vaso, num pedacinho aí do quintal? Mas a família terá que ter momentos de convívio todos juntos. A palavra acolhimento vem do latim, que significa receber, acolher, juntar. Nesse momento, família, está todo mundo precisando desse acolhimento emocional. Esse acolhimento busca a manutenção de hábitos saudáveis, justamente porque a pandemia nos tirou o hábito saudável, por exemplo, de ir para a escola. Então, a gente vai ter que fazer algumas mudanças de hábito em casa, que é acolhendo todo mundo junto, fazendo as atividades. Então, envolva o seu filho, a criança, na organização da casa, na limpeza da casa, arrumar uma mesa. E o mais importante, fazer as refeições todos juntos, sem ficar olhando para a televisão ou para o celular. A família, nesse momento, precisa ter um momento desse acolhimento. Então, eu sei que está difícil, mas isso vai passar se a gente puder acolher o outro.
Se eu puder hoje acolher a sua dúvida, pai, se eu puder hoje acolher o que você está sentindo, se você quiser me perguntar alguma coisa, escreva aí no chat. Se seu filho está ficando com muita ansiedade, raiva, e você quer outra dica, eu estou aqui para acolhê-los. E por que eu estou dizendo tudo isso? Se nós não cuidarmos da saúde emocional, do acolhimento nesse momento, né? Nossas crianças e jovens não vão continuar estudando em casa, porque com estes mais de 6 meses em casa, a gente já está perdendo muitas vezes, né? Nós estamos começando a apresentar dificuldades na aprendizagem. Então, tudo que eu estou falando é o cuidado para que o impacto na aprendizagem seja menor, ou seja, que a criança não venha a ter dificuldades. Por isso, ao acolher, como nós estamos falando, ao escutar o outro, a gente vai começar agora, então, a mapear um percurso de aprendizagem para os nossos alunos. Então, professores, se nesse momento as famílias revelarem que as crianças estão ficando angustiadas, intolerantes, irritadas, nós vamos ter que agasalhar esse aluno, abrigar esse aluno, mapeando, quando eu falei na carta de navegação, um caminho diferente para esse momento na aprendizagem. Porque nenhum ser humano, quando está muito irritado, ansioso, presta atenção numa aula ou lê um texto e compreende tudo que leu. Não. Até você que está ouvindo a minha aula hoje, se você está muito ansioso e preocupado, né, com a sua casa, com seu filho, você, parte do que você me ouviu, entrou por aqui, saiu por aqui. Não internalizou. Por quê? Porque nesse momento, o acolhimento emocional é hora de eu ouvir e buscar caminhos para arrefecer o que a gente está sentindo, agasalhando esse nosso aluno emocionalmente e dizendo para ele: você está ficando irritado? Então vamos praticar respiração? Vamos pedir ajuda do professor de educação física para ensinar a deitar no chão e respirar pelo diafragma, que é ver a barriga subir e descer. Respirar pelo diafragma não é respirar aqui, ó. Não, é mais profundo para buscar acalmar. Então, é hora da gente começar a escutar e mapear, para que o nosso nível de concentração na aprendizagem volte minimamente a ser como era quando a gente estava na escola. Então, pais, famílias, esse momento de escuta e mapeamento é para saber que está todo mundo precisando um pouquinho de agasalho, né, emocional, de carinho. Então, vamos cuidar muito dentro das nossas casas, não provocar discórdia, não diminuir um pouco, né, a raiva, porque quando a gente briga com o outro, grita com o outro, cria uma barreira e cria mais dificuldade na aprendizagem. Sabe, pai, você pode lembrar disso quando você estudava. Lá, quando você estudava, e o professor dizia assim: hoje tem prova, você estudou, presta atenção. A gente ficava com tanto medo que a gente, até na hora da prova, esquecia o que a gente tinha estudado. Então, quando a criança está tomada de medo, frustração, angústia, ela não lembra nem o que o professor está dando aula. Por isso, a gente precisa
escutar, mapear, acolher nossos sentimentos. Por isso, a palavra de ordem para todos nós é o afeto por meio das palavras. Que palavras mais afetuosas a gente poderia trabalhar com as nossas crianças e jovens? Por exemplo, elogiando. Já parou para pensar nisso? Que elogio você fez hoje para o seu filho, ao invés da gente só ficar criticando? Hã? Que elogio você fez hoje para sua esposa, para o seu marido, para a sua namorada, para o seu companheiro, para o professor? Que elogio a gente fez hoje? Ai, como você é linda! Bom dia! Como você está bonita hoje! Ah, eu gosto tanto de você! A gente precisa afetar o outro com palavras mais positivas. Se a gente passar o dia reclamando que a escola está fechada, aí sim, gente, a gente vai adoecer e aí vai ser muito mais difícil superar esse momento. Então, hoje, mesmo com distanciamento social, pegue o telefone, né? Ou então o e-mail e mande uma palavra de carinho para o seu professor, para o seu aluno, para o seu amigo, para o seu colega. Esse afeto, gente, vai formar... Eu vou adiantar aqui umas coisinhas. Esse afeto... Opa! Esse afeto, essa palavra, né, pode salvar vidas. Você sabia que quando a gente não está muito bem, colocar o outro para baixo é pior ainda? Então, nós precisamos, nesse momento, além desse carinho, desse apoio emocional, pensar, qual é o nosso propósito na vida? Se o meu propósito, por exemplo, eu, Regina, é trabalhar com educação, eu não vou desistir agora da educação das minhas crianças, né? Então, nesse momento, a gente tem que manter o propósito de vida nosso ativo, pai. Se o seu propósito, pai, é educar o seu filho para o caminho do bem, evite o caminho do mal. Se só brigar, tiver conflito, reclamar, não vai ajudar. Vamos voltar para o caminho do bem. Se o propósito do professor é a educação, nós faremos a educação, seja à distância, remotamente, enviando atividade impressa, a gente vai manter o nosso propósito. E se o propósito do aluno é ter sonhos para se tornar lá, né, chegar à universidade, se tornar uma pessoa do bem, diga para o seu filho, mantenha o seu propósito na vida. Segundo um filósofo, psicólogo, que viveu no campo de concentração na época da guerra, chamada Viktor Frankl, Viktor Frankl fala que diante da adversidade na vida, quando a gente tem um propósito na vida, nada faz a gente sair do rumo que a gente deseja. Se a secretária Eliette tem o propósito de melhorar a qualidade da educação no município, a Eliette, agora na pandemia, e a Ângela estão trabalhando triplicado, assim como os professores, porque não vão sair do propósito. Então, pai, pergunte hoje para o seu filho, pergunte hoje para o seu companheiro, qual é o nosso propósito na vida? Qual é a nossa obra, como diz outro filósofo aqui, né, que a gente conhece, que é o Cortella? Nós todos somos movidos àquilo que buscamos e desejamos na nossa vida. Então, se o meu propósito, se eu tenho um sonho, né? Se eu tenho um sonho, por exemplo, seja de ser feliz, de fazer o bem para a humanidade,
eu não posso fugir desse meu caminho na minha vida. Pergunte hoje, se a criança tem um sonho de estudar, se a criança tem um sonho de terminar o ensino médio, chegar à universidade, ela tem que estudar, tem que fazer atividade física, tem que dormir bem. É isso mesmo. A nossa vida está regrada a esses propósitos que a gente tem na nossa vida. Então, o nosso propósito, gente, significa, diante de uma catástrofe, aprender a conviver com o que há de mais profundo em todos nós. E vamos buscar agora, nesse nosso propósito de vida, viver com simplicidade. Nessa pandemia, a gente precisa aprender que o que mais importa é a vida. Não é a roupa, não é o sapato, não é o brinquedo, não é o ter. É o ser. Que o que mais importa é ter amor para salvar nossas vidas da nossa família. E as pequenas coisas, passe a valorizar. Passe a valorizar o sol que nasceu hoje, a água que você tem para beber. Passe a valorizar e seja grato. Tenha gratidão. Porque esses pequenos gestos vão mudar a nossa vida. Às vezes, a gente fica preocupado com aquilo que não nos diz respeito, né? Então, as pequenas coisas como desabrochar de uma flor na primavera, ou a aula que o professor se esmerou para preparar para o seu filho, ou a comida que eu tenho na mesa. Ensine seu filho a olhar que as pequenas coisas, os pequenos momentos não são pequenos. Eles tornam o nosso dia grande. Isso mesmo. Outra coisa, pais, é que a gente não pode parar a onda, mas a gente pode aprender a surfar na onda. Eu não posso parar, às vezes, o vento, mas eu posso aprender a voar. Então, gente, nesse momento, não queira parar a pandemia e querer fazer mudar o mundo. Mas a gente pode manter firme nos nossos propósitos. E busque viver um dia de cada vez. Também, vivendo o momento do hoje, sem julgamento. Só por hoje, pense, eu não vou julgar, eu não vou ficar criticando, eu não vou ficar falando mal da vida do outro. Eu vou apoiar e vou acolher emocionalmente quem está do meu lado. Eu tenho aprendido tudo isso com um médico, né, que é autor de vários livros, que se chama Jon Kabat-Zinn. Jon Kabat-Zinn foi um médico que pesquisou sobre a redução do estresse. E esse momento, eu fui até retomar as leituras de Jon Kabat-Zinn, que fala da atenção plena, para que a gente possa aprender a lidar melhor com essas situações estressantes que todos nós estamos vivendo. Minimamente, família, todos nós precisamos aprender a lidar com esse momento da pandemia, mas a gente pode aprender a rever quem somos, para onde queremos ir, qual é o nosso propósito, o que realmente importa nesse momento, né? E quando a gente para pensar no que realmente importa, eu direi a vocês, o marinheiro mais experiente vai ter que conduzir o barco em casa, né? Nesse momento, pai, mãe, família, professores, nós somos o marinheiro mais experiente, que vamos conduzir
a navegação por esse mar escuro. E as crianças e jovens vão nos acompanhar. Se você perder a condução desse mar na sua casa agora, talvez o seu filho se perca. Por isso, forme um reduto de afeto, porque todo mundo precisa saber. O que se vive agora na primeira infância, com amor, com carinho, o que se vive agora na adolescência, tem um impacto por toda uma vida. Agora, se a criança viver dentro de um ambiente de verdadeiros conflitos, essa criança pode ser levada na adolescência a se envolver com episódios de crime, violência, uso de bebida alcoólica ou de drogas lícitas. Nós acabamos de passar por mês de setembro. O mês de setembro era um mês alusivo ao índice de suicídio na adolescência, na vida adulta que nós temos no Brasil e no mundo. Então, esse momento, a gente tem que saber ouvir nossas crianças e jovens sobre suas angústias, formando um reduto de afeto, para que a gente não tenha, né, consequências mais graves. E quando eu falei, por exemplo, do suicídio, família, você sabia que uma pessoa suicida não é que ela quer tirar a vida, ela quer, na verdade, acabar com a dor emocional que ela está sentindo. Então, só um reduto de afeto pode nos salvar. E aí, gente, eu direi a vocês, pais, que ambientes positivos e oportunidades levam a criança e o jovem ao sucesso escolar também. Agora, quando a gente nega e fracassa em fornecer as boas oportunidades, a gente reduz significativamente as perspectivas futuras na vida de crianças e jovens. Por isso, família e escola vão ter que andar junto, vivendo novas experiências que a gente nunca viveu antes. A gente vai ter que viver novas experiências para garantir que essas crianças tenham um ambiente de afeto, de escuta, de apoio, com o efeito dessa prática parental. Família mais escola e educação podem garantir minimamente que nossas crianças e jovens tenham sonhos e perspectivas futuras. Por isso, todos nós temos um convite para o dia de hoje. Extrairmos o que há de melhor em nós para oferecermos aos nossos filhos. Vamos extrair... Opa, eu quero buscar esse slide que eu falo sobre isso. Vamos extrair o que há de melhor em todos nós para oferecer para os nossos filhos. Vamos reorganizar a rotina da nossa casa com regra e limite, cuidando de tudo isso, da saúde, da educação, do diálogo, né? Até o jovem encontrando o momento para lidar com o próprio tédio, para que a gente possa superar todo esse momento que a gente está vivendo. Sara, pode tirar esse slide, que agora eu quero dizer mais uma parábola. Agora, pais, eu quero dizer para vocês sobre a parábola do amor. Eu estou quase finalizando para abrir para as perguntas. Um pai andava na beira da lagoa ou do mar e o filho pergunta para o pai: pai, o que é o amor? O pai, muito sábio, diz assim: filho, segure um punhado de areia em sua mão. Assim fez o filho. Pegou um punhado de areia em sua mão. O pai lhe disse: aperte agora essa areia.
O que aconteceu? Pergunta o pai ao filho. O filho diz: a areia escorreu da minha mão. Então, o pai fala novamente ao filho: pegue outro punhado agora de areia. A criança vai lá e pega um punhado de areia. O pai diz: agora abra sua mão. Eis que veio um vento e levou toda a areia. E pergunta ao filho: o que aconteceu, filho? Ué, a areia caiu toda da minha mão de novo. Eis que o pai diz pela terceira vez: agora, pegue novamente um punhado de areia. Assim o fez. Só que agora coloque a sua mão como se fosse uma concha. E agora perguntou o pai: e agora, a areia está na sua mão? O filho disse: está. Assim é o amor. Nem tão rígido, com impulsos nervosos, nem tão solto. O amor exige acolhimento. Todo mundo faça aí uma concha para lembrar que isso é o amor. Educar, pai, exige não total liberdade de deixar o filho fazer o que quer. Nem tanta rigidez, mas escuta, afeto, regra, limite, saber dizer não ao filho, ensinar o filho a lidar com a frustração, com a ansiedade, que isso vai passar. Isso é amor. Amar o filho significa se preocupar com a vida do filho, com a concha. Nem rigidez, nem soltar demais. Manter assim. Isso é o acolhimento que a gente fala. E isso é o reduto de afeto que falamos. Família, eu fiz aqui um reduto de afeto para vocês. Que nesse momento, o que mais importa na nossa vida é o cuidado com a nossa saúde, o amor, as nossas atitudes. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Ser grato a tudo, formando esse reduto de afeto ao entorno de todas as famílias de Três Lagoas. E o que eu tenho dito, esse momento está difícil, mas vai passar. Aguentem firme, porque vai passar. Porque o que mais importa é que a gente está vivo, gente. Por isso, não deixem de agradecer todos os dias pela nossa vida. Vamos convidar agora, antes que eu me emocione, vamos convidar a Ângela. Sara, coloca a Ângela aqui do meu ladinho agora, a secretária, coloque nós 4 aqui na telinha. Divida as 4, Sarinha, isso. Secretária, Ângela, eu não sei se o que eu trouxe, né, trouxe um pouco de acolhimento também para os pais, e eu não sei se tem perguntas. Regina, eu gostaria de dizer, eu também me emocionei muito. Você tem 35 anos de vida acadêmica, eu completei este ano 37, né? E nós, enquanto professores, a gente tem sonhos, né? E é o que nos move, como você disse, propósito. E um dos grandes sonhos da minha vida era juntar família e escola. Entende? Eu tenho que me emocionar porque foi uma luta incansável, sabe? De que a família poderia estar junto com a escola. Porque nós acreditamos que só juntos é que nós vamos dar conta desse fenômeno tão complexo que é fazer educação.
né? E hoje, quando eu vi as famílias compreendendo esse processo, né? Aqui nós tivemos assim, muitos agradecimentos, né, à escola. Nós tivemos professores chamando as famílias. Nós tivemos os gestores agradecendo a participação dessas famílias, né? Então, foi assim, um momento muito lindo para nós da educação. Isso não é piegas, sabe? Não é amor mesmo, é como se a gente estivesse realizando aquilo que nós, enquanto educadores, e aí, como educadores, eu estou nomeando a coordenação pedagógica, né? Secretário de educação, gestores, professores, né? Todos da escola, né? Porque sem essa participação, esse fortalecimento desse vínculo, né, nós não salvaremos os nossos jovens, né? Então, você colocou uma coisa muito linda, que se resume em amor, né? Esse amor mesmo, esse afeto que é acolhimento, que ao mesmo tempo é disciplina, que ao mesmo tempo como se diz, abrir mão de muitos momentos, né, da nossa vida, porque ser professor hoje não é fácil, ainda mais em tempos de pandemia. Porém, uma das grandes conquistas que nós tivemos nesse tempo de pandemia foi este fortalecimento da família e da escola, né? Então, nós tivemos hoje, uma das palavras que eu vou levar para a minha vida é a risoterapia. Inclusive, eu já faço isso. Eu tenho alguns sites que eu entro todo dia para eu rir um pouco. Um deles é Embrulha para Viagem, não sei se vocês conhecem. Né? Que fala de tudo que nós estamos passando, mas de forma bastante positiva, e tecendo prosa, né? Que é da Conceito. Então, assim, a gente tem mesmo que viver isso, mas estamos, assim, realizados. De verdade, gratidão a toda a rede, aos diretores, às coordenadoras. Eu vi aqui as coordenadoras agradecendo as famílias, né? As professoras. Então, isso é muito lindo, sabe? Essa união que houve aqui hoje. E eu vou dizer para você, eu e a Eliette, nós conversamos antes, né? É um desafio muito grande quando você abre, né, as redes sociais para todos, não é verdade? Então, além da democracia, que é um dos pilares da educação, né, que a gente fala de educação democrática, e educação democrática é isso, né, também, que educação democrática sem participação, não é verdade? Então, assim, valeu a pena, tá? Muito obrigada. O que a gente teve aqui foram considerações bacana, né, de gratidão, de reflexão dos pais, né? Quando você coloca a questão, essa parábola que você disse agora, né, por último, ela ele resumiu tudo, você foi muito feliz, né, nesse resumo, porque nós fomos educados de forma muito disciplinar, né, assim, sem poder abrir a boca, sem poder, né, tanto com a família quanto na escola. E nós tivemos uma geração de pais que abriu demais, né? Então, porque eu neguei, para negar aquela rigidez, eu abri demais, né? Então, nós temos que aprender agora a fechar um pouco a mão, né? Para que a gente consiga trazer aqui, nesse fechar das mãos, nessa conchinha, né, o amor realmente verdadeiro, que é aquele que ensina, mas que disciplina,
não é? Porque aí nós teremos jovens comprometidos com um futuro melhor para eles, para suas famílias, para Três Lagoas, para o nosso estado e para o país. É isso que a gente... Muito obrigada mesmo. Imagina. Imagina, eu que agradeço, Ângela. Você sabe que meu sonho também é ver uma educação que a gente comungue, família e escola. Sabe, pai, antes de eu passar para a Eliette, família, hoje, no Brasil, a primeira causa-morte de jovens é a violência. E a gente evita a violência na medida em que a gente junta educação mais família. Isso salva a vida, de fato, de verdade, né? Vai lá, secretária. Ai, que coisa mais linda essa manhã. Muito obrigada, professora Regina. Que emoção realmente que nós estamos, né, Ângela? De estar esse momento aqui refletindo com as famílias, lendo algumas mensagens aqui, e a gente vê, como você acabou de colocar, né? Nosso território de afeto hoje está muito fortalecido. Que coisa boa. Muito obrigada. E realmente, que a educação e a família sejam essa ponte para as nossas crianças, para os nossos alunos. Muito obrigada, um beijo a todos vocês. Eu tenho certeza que essa reflexão está entrando aqui, está sendo internalizada, está se acomodando. E eu tenho certeza que a partir desse momento, igual eu vi aqui em algumas mensagens, né? O pessoal que não pôde, nesse momento, prestigiar e estar participando aqui as famílias, com certeza eles vão aí buscar para poder também se fortalecer esse território da família, da escola e das nossas crianças nesse momento que nós estamos vivendo. E, claro, vai servir para sempre, daqui a pouquinho, a hora que passar esse momento difícil, nós estejamos no nosso território do afeto muito fortalecidos. Obrigada, foi um prazer te ouvir. Ah, imagina, eu que agradeço. Olha, família, esses momentos são difíceis, né? Lidar com a ansiedade, com a tristeza profunda, todos nós estamos se aprendendo. Nenhum de nós tem uma receita certa para vencer a pandemia, porque a pandemia pegou todo mundo de surpresa. Mas nós que estudamos na educação, a neurociência, enfim, a gente sabe que tem fatores que podem contribuir mais. Então, por isso a gente falou tanto do reduto de afeto. Mas, em nome da Secretaria de Educação, em nome da Ângela e de todos os professores que estão aqui nos acompanhando, e para todas as famílias de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, há uma palavra que todo mundo comunga, que é fundamental nesse momento, e que a educação não caminharia sem vocês. Por isso, família, nossa gratidão a você, pai. A você que está aguentando firme essa pandemia com seus filhos em casa. Porque a educação precisa agora contar com vocês. Vocês sempre puderam contar com a escola, com o professor, mas agora a gente precisa contar contigo, né? E seu filho também precisa desses pais, ó, para poder passar por esse momento. Nós depois escreveremos muitas histórias sobre o que a gente aprendeu com a pandemia. Porque a pandemia trouxe um sentido de humanidade para o mundo inteiro, para que todo mundo tenha um olhar de mais empatia e compaixão para com o outro. Que todos nós possamos aprender que com essa pandemia, todos nós possamos nos tornar seres humanos melhor. Por isso, seu filho merece que você extraia o melhor que você tem dentro de você para você ofertar para ele. Viva experiências com a sua família
que ficará marcada para sempre. Por isso, gratidão. Gratidão a toda a equipe da Secretaria de Educação, aos professores incansáveis, que essa pandemia, gente, fez nascer professores estrelas, que estão brilhando. Estão brilhando com toda a tecnologia. Estão brilhando aí com seus alunos, incansavelmente. Estão sendo farol na vida de muitas famílias. Tá bom? Ângela, vamos então encerrar. Você, passo a palavra para você, a todos, ó, meu beijo de gratidão. Então, encerrando o dia de hoje, nossos agradecimentos assim, infinitos a você, Regina, né, a nossa secretária, e nós queremos dizer às famílias que nós estamos iniciando esse ciclo, né, com as famílias, e nós temos ainda 2 palestras, né, depois da Semana do Saco Cheio, para as famílias também. Fiquem atentos, tá bom? Uma outra questão, no dia 9, nós teremos a nossa live, ainda não sabemos a temática, nós estamos aí com umas surpresas bacanas para o dia 9, e também tranquilizar os pais, porque a gente teve alguns questionamentos, né? Meu filho vai perder o ano, como que vai ficar essa questão, retorno às aulas, né? Podem ficar tranquilos que nós vamos fazer o nosso protocolo de comunicação, de como as coisas acontecerão, né? Se nós vamos retornar ou não. Nós estamos, assim como a Regina colocou na palestra, nós estamos no momento, em Três Lagoas, de aumento, né, da infecção do Covid. Então, possivelmente, a gente não retorna agora, né, às aulas, mas nós estamos, como se diz, estudando juntamente, né, com a nossa equipe técnico-pedagógica, quem a gente agradece, né, também, porque é um trabalho incansável, né, desse grupo, no sentido de que nenhum aluno vai ter Oi, Ângela. Oi. Falhou um pouco o seu áudio, agora tá ok. Mas tudo isso que eu falei, ninguém ouviu? Volta um pouquinho. Bom, o que a gente quer colocar é que a gente está estudando a melhor forma de comunicar às famílias como que seus filhos prosseguirão da agora para frente. Vocês podem ficar tranquilos, nenhum aluno levará prejuízo, né, por conta de pandemia, tá certo? Então, já é uma questão que a gente quer tranquilizá-los, tá bom? Mas vai ter um momento exclusivo da secretaria com as famílias para a gente tratar dessas questões. No mais, a gente agradece mais uma vez a Regina, né? E a todos vocês pela participação fantástica que nós tivemos hoje e que na próxima live nós ainda superemos este número, ok? Muito obrigada, que Deus esteja na condução da vida de cada um, né, de nós, os educadores de forma geral e também das nossas famílias e dos nossos estudantes da rede municipal de ensino. Gratidão. E até a próxima.